Hello guys, vamos lá para mais uma aula de inglês, tá certo? Vamos estudar hoje os nossos modal verbs, beleza? É aqueles verbos que a gente normalmente pensa, como é que eu vou utilizar esses verbos? E na verdade o que são os modal verbs, tá certo? Então a gente vai partir do início do seguinte, veja só. Os modal verbs são aqueles verbozinhos, os verbos modais, né, traduzindo para o português, são aqueles verbos onde eles vão acrescentar um significado ao verbo, tá certo? Então assim, ele dá um novo entendimento ao verbo. Você vai ter o verbo na sua estrutura, mas o modal verbo dentro da estrutura vai mostrar um outro caminho que você pode atingir, tá certo assim? Então é importante a gente ficar atento, principalmente à definição dos nossos modal verbs, para que fique claro. Então vê só. Os verbos modais são verbos auxiliares irregulares que acrescentam significado a um outro verbo. Eles são chamados de irregulares, pois não seguem as regras de conjunção verbal que os outros verbos seguem. Por exemplo, observe o verbo trabalhar, work, e o verbo poder, can, nas frases que seguem. Vejam só, vamos logo destrinchar aqui esse conceito, tá certo? Vejam, vamos por partes. Os verbos modais são verbos auxiliares irregulares. Olha só, lembra da aula de verbos irregulares que a gente viu? Então, quando ele diz aqui que os verbos modais eles são irregulares, tá certo? Ele está dizendo o quê? Que eles não vão ter uma forma, digamos assim, igual a do verbo regular se você fosse usar no passado. Quando a gente for dar uma olhada nos verbos irregulares, no caso os modais, você vai perceber que quando eu for pegar um verbo modal e colocar ele no passado, eu não vou colocar ed, tá certo? Assim, não vai funcionar dessa forma. Isso é um ponto que a gente precisa ficar atento, beleza? Segundo ponto, quando ele diz assim, ó, acrescenta um significado a um outro verbo. Veja, o que ele quer dizer quando acrescenta um significado a outro verbo? Ele está dizendo que quando eu colocar esse modal com o verbo, tá certo? Em conjunto com o verbo em uma oração, a frase ela vai ter um significado que ela não teria se eu tirasse o modal. A gente vai ver logo a seguir. Então, vimos dessa parte. Então ele diz, ó, eles são chamados de irregulares pois não seguem as regras de conjugação verbal. Tá certo assim? Então ele deu um exemplo. Olha na tela aí, ó. I work every day. He works every day. I can cook. He can cook. O que eu quero que vocês prestem atenção aí na tela é o seguinte. Você vai dizer, professor, esse Szinho aí é o quê? Veja, a gente vai ver isso na aula de Simple Present, que os verbos, quando estão na forma afirmativa, ele vai sofrer algumas alterações, dependendo do sujeito, tá certo? Eu não vou entrar agora, porque não é o foco, mas assim, na aula de Simple Present eu vou explicar isso bem direitinho. O que eu quero que vocês entendam é, olhando aí, quando eu tenho nas duas frases abaixo, I can cook e he can cook, observe que eu coloquei um modal, tá certo assim? E esse modal, ele vai dar um sentido um pouco diferente. Vejam só. I work every day significa eu trabalho todos os dias. Tá certo? I can cook, eu posso cozinhar. Veja, se eu tiro o can e deixo só I cook, tá dizendo o quê? Eu cozinho. Professor, não é a mesma coisa? Na verdade não. Veja, você dizer eu cozinho e eu posso cozinhar, você está deixando claro na segunda, quando você usa o modal, que você tem a habilidade para fazer isso, para cozinhar. Até porque cozinhar não é tão simples. Não é qualquer pessoa que cozinha, tá certo? Então você precisa saber cozinhar. É uma habilidade, tá certo assim? Então, a mesma forma quando ele tem lá, he can cook, que fica, ele pode cozinhar. Tranquilo? Vamos seguir. Ó. Dentre os principais verbos modais estão os seguintes. Então a gente tem aí o can, o could, o may, o might, o must e o should. Vejam, a gente vai ver cada um deles, tá certo? A gente vai trabalhar, principalmente nessas frases que eu coloquei aqui no quadro, para a gente entender o conceito. Porque vejam só, os verbos modais, pessoal, ele vai partir da ideia de interpretação. Porque você vai olhar, você vai dizer, professor, o que é que significa o can? O can, quando a gente traduz, pode, mas veja, ele pode dar a ideia de habilidade, de permissão, de possibilidade, de proibição, entendeu? Vai depender do contexto, pessoal. Então, não fiquem atentos a querer memorizar. Ele significa isso aqui. Vai depender da frase, tá certo assim? Porque, vejam,
Quando eu for mostrar a vocês aqui, vocês vão perceber que ele pode mostrar, na verdade, caminhos diferentes, tá certo? Por isso é importante que você fique atento ao contexto. Esse assunto de verbos modais, ele é muito contextualizado, vai depender do sentido que a frase esteja passando, tá certo? Então eu coloquei esses aqui, que são os mais utilizados, são os verbos modais que mais a gente usa. Eu coloquei exemplos com todos eles para que você veja na prática como funciona. Tranquilo? Vamos seguir? Olha só. Modals form. A forma dos verbos modais. Professor, como assim as formas? Assim como a gente viu com outros tempos verbais, tá certo? Como a gente viu no caso com o verbo to be, a gente viu no passado simples, a gente viu no presente contínuo. Ele tem a sua estrutura, ele vai ter a sua forma de estrutura. Olha só, os verbos modais são sempre seguidos de um outro verbo na forma do infinitivo sem o to. Olha só que interessante, veja só, preste atenção aqui em mim, vê. Eu tenho eles aí e eu tenho aí, ó, mais verbo basic form. O que é que ele quer dizer com isso? Quando eu colocar um modal, o meu verbo ele vai ficar na forma do infinitivo, mas eu não vou precisar colocar esse to. Professor, por que ele deu ênfase nesse to? Porque normalmente quando a gente escreve uma frase com dois verbos no infinitivo em inglês, a gente usa o to entre esses verbos. Exemplo, você diz assim, ó, eu gosto de jogar bola. I like to play soccer. Veja, eu tenho o verbo like, certo? O verbo like, gostar. Eu tenho o verbo play, brincar ou jogar. Então, veja, quando eu boto os dois juntos, os dois estão no infinitivo, eu boto o to entre eles. No caso dos verbos modais, eu não vou colocar o to, tá certo assim? Eu vou apenas colocar o verbo modal e vou colocar o verbo ao lado na forma normal dele, a forma básica. Tá certo assim? E, professor, como seria essa estrutura? Vejam aí a estrutura como vai ficar. Ó, eu tenho aí a afirmativa, eu tenho a negativa e eu tenho a interrogativa. Vê só. Olha as três frases. I can draw, I can't ou cannot draw, can you draw? Vejam, pessoal, a mesma estrutura, tá certo? É a mesma mecânica de formação, de estrutura dos outros tempos verbais. Nesse caso aqui, quando a gente está trabalhando com os verbos modais, é importante que você fique atento, porque vejam só, ele vai seguir aquela mesma ordem. Olha só, lembra lá do verbo to be? Eu gosto sempre de dar ênfase ao verbo to be porque a gente usa ele como parâmetro. E aí fica mais fácil de você identificar. Lá no verbo to be, quem era o meu auxiliar? Era o próprio verbo to be, que era am, is e are. Aqui é o meu modal. Nesse caso aí, quem é? O can. Olha só, na frase afirmativa eu tenho o meu sujeito, depois eu tenho o meu verbo auxiliar e tenho o verbo principal. Nesse caso aí eu não precisei colocar complemento, tá certo? Na negativa, o próprio modal é que vai receber o not. Olha só, eu posso escrever de duas formas, ou abreviada, can't, ou eu posso escrever cannot. Só um detalhe, o cannot não se escreve separado, ele se escreve junto, como vocês viram no slide, tá certo assim? E por último, na frase interrogativa, e aí essa frase interrogativa, eu quero que vocês fiquem atentos, olha só na tela lá, veja que houve uma inversão, assim como no verbo to be, tá certo? Houve uma inversão. E aí o que é que eu quero que você fique atento a essa inversão? Vejam, assim como todos os outros tempos verbais e todas as formas interrogativas, eu preciso fazer a inversão. Olha só, eu tenho o meu sujeito, eu tenho o meu verbo auxiliar. Vou para a frase interrogativa? Vou. Então eu faço a troca. Tá certo assim? Por isso que o can foi para a frente. Então eu só quero que vocês entendam que pode vir a aparecer em frases ou em exercícios ou em provas pedindo para você identificar a estrutura. Mas na verdade o que é mais cobrado é justamente o significado que o modal, tá certo assim? O significado que o modal ele vai ter na frase, tá bom? Então vamos lá, recapitular. Ó, o modal ele é um verbo irregular, tá certo? E outra, ele vai dar um sentido diferente à frase. Tranquilo? Vamos agora destrinchar aqui situação por situação. Beleza? Vê só. Aqui no quadro, eu tenho aqui, ó, can, could, tá certo? Eu tenho should, ought to, may, might e o must. Vamos
por partes logo. Vê só, vamos logo aqui. Professor, o que é esse ought to entre parênteses? Esse ought to, ele é a mesma coisa do should, tá certo? Você pode entender aqui que ele vai estar dando a ideia, tá certo? De, quando a gente for ver, de um conselho. Tranquilo? Mas vamos primeiro para essa parte aqui, ó. A gente tem aqui o can e o could. Professor, o que é o can e o que é o could? O can, ele é um modal, né, que a gente traduz como pode, e o could é o passado dele. Por isso que no início ele falou lá que ele é irregular. Veja que eu não coloquei ed. Lembra que os verbos regulares a gente acrescenta o ed? Eu não coloquei. Ele tem uma forma diferente de escrever no passado. Tranquilo? E o que é que a gente vai fazer agora? Veja, eu coloquei 9 frases. E é o que a gente vai fazer? Apenas ver o sentido que esses modais vão passar para a gente, que é o que é cobrado em prova. Tá certo assim? Vejam só, primeira frase. I can cook well. Veja que eu acabei antecipando lá a frase do início da explicação. Olha, eu posso cozinhar muito bem. Eu pergunto a você, aluno do Ficou Fácil, o can aqui, ele está dando a ideia de quê? Veja, cozinhar. Ele dá uma ideia de quê, pessoal? De pessoal, habilidade. Veja, para que eu cozinhe bem, eu tenho que ter habilidade. Não é qualquer pessoa que sabe cozinhar. Tranquilo? Por isso é importante ficar atento. 2. You can go home if you want to. Olha, você está trabalhando, seu chefe chega e diz assim, você pode ir para casa se você quiser. O chefe, ele está dando ideia de habilidade? Não, ele está fazendo o quê? Uma permissão. Ó. Então, esse can aqui, tá certo? Ele está dando uma ideia de permissão. Tranquilo? Smoking can kill you. Olha, fumar pode matar você. Veja, todas as pessoas que fumam morrem? Não, nem todas, tá certo? Mas ele pode matar. Se ele pode matar, é o quê? Uma possibilidade. Então, já esse can aqui está dando uma ideia de possibilidade. Certo? Ui, perdão. Veja. 4. You can't get in there. Olha só. Você não pode sair para lá ou chegar lá, dependendo do contexto. Veja só. Quando ele diz isso para você, ele está dizendo o que aqui, pessoal? Se eu estou dizendo que você não pode, é uma proibição. Ó, proibição. Veja que interessante. A gente viu 4 frases onde o can foi colocado com um sentido diferente das 4. Olha, eu tenho uma habilidade, eu tenho uma permissão, eu tenho uma possibilidade, eu tenho uma proibição. Muita gente acha que o can't não é proibição, mas é. Se eu botar ele na negativa, se eu digo que você pode, quando eu digo que você não pode, eu estou proibindo. Vejam a próxima. I can't speak Russian. Eu não posso falar russo. Olha, é uma proibição? Não. Veja, se eu digo que eu posso falar russo, não é uma habilidade que eu tenho de falar um novo idioma? É. Se eu não posso, é o contrário, pessoal. Aqui é o quê? Uma inabilidade. Beleza? Então eu tenho que ficar prestando atenção. Olha a 6. That can't be John. He's taller. Vejam, essa é bem interessante. Olha só, vamos fazer de conta que a gente está caminhando, tá certo? E aí eu falo para você, vejo uma pessoa e digo, olha, ali é o John. Aí o meu colega fala, diz assim, essa frase para você, ó, That can't be John. He's taller. Aquele não pode ser o John. Ele é mais alto. Veja, se eu estou dizendo que aquela pessoa lá é o John e o meu colega, no caso você que está comigo, pega e diz que não é ele, não pode ser ele, porque ele é mais alto, que ideia vai emitir para a gente? Veja, é uma possibilidade de ser o John? Não, é impossível ser o John. Por quê? O John é mais alto, então não pode ser ele. Então vai ser o oposto de possibilidade. Vai ser o quê? Uma impossibilidade. Olha só, a 7. Tom
could speak Italian as a kid. Veja, eu só fiz, pessoal, olha, o passado do can. Então, se eu digo que Tom podia falar italiano quando ele era uma criança, eu estou dizendo o quê? Que ele tinha uma habilidade. Mais detalhe, é uma habilidade passada. Então, ó, habilidade passada. Tá certo assim? Tranquilo? Vamos para 8. Can I talk to you for a moment? Observe que eu coloquei também o could. E aí veja que legal. Nem sempre o could vai dar ideia de passado. Vejam por quê. Eu só coloquei ele aqui e botei para a mesma frase, os dois. Quando eu digo can I talk to you for a moment, eu estou dizendo, posso falar com você por um momento? Quando eu uso could, eu poderia falar com você por um momento. Veja que o could aqui, eu não falei com você ainda. Eu estou dando uma ideia de futuro. Eu estou perguntando se eu poderia falar com você. Ambos vão dar a ideia de permissão. Só que o can vai dar a ideia de permissão informal e o could seria mais uma permissão formal. Então eu vou colocar aqui, ó. Permissão, tá certo? E aí você sabe que o can ele vai ser informal e o could vai ser formal. Tá certo assim? Tranquilo? Temos o 9. Can I help you? Veja, eu tenho aqui a frase, posso ajudar você? Aí tem gente que vai dizer, professor, ele está com uma pergunta. Não, concordo, ele é uma pergunta. Mas aqui, o que é que eu estou fazendo quando eu digo, posso ajudar você? Olha só que engraçado. Professor, oferecimento, eu não estou oferecendo a minha ajuda. Veja que massa, o can está dando ideia de oferecimento, pessoal. Muita gente não presta atenção nessas coisas, não ficam atentos. E aí acaba que perdem questões em prova, porque você acha que não tem esse sentido. Por isso que eu disse a vocês, vejam, olha a quantidade de formas diferentes que eu posso ter o can. O sentido do can ou do could na frase. Tá certo assim? Por isso é interessante a gente ficar atento a essa forma. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nos outros. Ó, eu tenho agora o should e o ought to, que é a mesma coisa, eu disse a vocês. Vejam. O should aqui ele diz assim, ó. You should talk to Johnny about your report. Você deveria falar com Jane sobre o seu relatório. Olha, se eu estou dizendo você deveria, eu estou dando o que a você? Um conselho. Tá certo assim? Embora você vai dizer, professor, o should só significa conselho. Não, ele pode significar dever também. Ele pode significar outra coisa que a gente vai ver agora. Olha só. We should get to resort in 30 minutes. We left home at 6 o'clock. Veja, nós deveríamos chegar ao resort, tá certo, em 30 minutos. Nós devemos chegar ao resort em 30 minutos. Nós deixamos ou nós saímos de casa às 6 horas. Olha só, se eu digo a você que a gente tem que chegar em um determinado local em tantos minutos, porque a gente já saiu faz tempo, eu estou criando o que aqui? Olha que interessante. Olha, eu estou criando uma expectativa, pessoal. Por isso é importante. Veja que o should aqui deu uma ideia de expectativa. Veja, se eu digo assim a você, pessoal, a gente vai chegar a gente está viajando, a gente vai chegar, vamos lá, na Itália daqui a 20 minutos. Veja, eu estou criando uma expectativa que pode acontecer ou pode não acontecer, tá certo? Mas aí, bem, não vai importar pra gente. O que vai importar é o sentido que ele está emitindo aqui. Certo assim? Olha o may you might. O may you might também é o passado. Que você vai ver que dá a ideia de deve, de pode também. Vê só. I think Josh might be at the mall. Eu acho que o Josh deve estar no shopping. Porque mall, você pode ver shopping center, mall, dá essa ideia, o mall de shopping, tá certo? Então eu acho que o John deve estar lá. Então eu estou dizendo que é o que, pessoal? Aqui ele está dando uma ideia de quê? De possibilidade. Olha, que legal. It may rain today, e eu botei o might. Assim como eu tinha feito com o can e com o could. Vê só. O may e o might, o que é que acontece aqui? Eles, tá certo, vão ter a mesma tradução.
Olha, deve chover hoje. Veja, deve chover hoje. E o might? Deve chover hoje. Professor, qual é a diferença? A diferença é o seguinte, é que o might, ele dá uma ideia mais, digamos assim, remota, tá certo? O may, ele dá uma possibilidade maior, uma probabilidade. E é essa a diferença que a gente vai ver aqui. Ó, esse may aqui, eu vou colocar aqui, dessa primeira frase eu vou colocar aqui, ó. Vai dar uma ideia de probabilidade, tá certo? E já esse might aqui, ele vai dar uma ideia de possibilidade. Tá certo, pessoal? Significam a mesma coisa. Agora, dentro de um contexto, esse may tem mais chance de chover do que com o might. Tá certo assim? Olha, you may go home. Você pode ir para casa. Concordam comigo que aqui é uma ideia de permissão? Eu estou permitindo, veja. Ó, pessoal, você está estudando, terminou, pronto, você pode ir para casa. Estou dando a ideia de permissão. Vamos agora para a última parte, que é o nosso must. Vejam, o must, ele tem aqui, eu coloquei 4 frases. Olha, citizens must respect the law. Ele é algo mais firme. Veja, os cidadãos, devem, respeitar a lei. Isso é o que, pessoal? Qual é a ideia que isso vai emitir? É uma obrigação. Olha, que legal. She is crying. She must be sad. Vê só. Ela está chorando. Ela deve estar triste. Pergunto a vocês. Todo mundo que está chorando está triste? Veja, não. Você, por exemplo, você estuda o ano inteiro. Você lá, enquanto seus amigos estão lá saindo para as festas, você está lá em casa, estudando, se martirizando. Mas quando chega no final do ano, você consegue a sua aprovação, que você tanto sonhou. Você chora. É de tristeza ou é de alegria? Veja, é de alegria. Então, nem todo caso você vai estar chorando e vai estar triste. Portanto, essa ideia aqui do must é uma ideia de quê, pessoal? De dedução. Olha, eu estou deduzindo que você está triste. Você pode não estar. Tá certo assim? Penúltima. You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. Veja, pessoal, é uma proibição. Tá certo assim? You mustn't smoke here. Você não deve fumar aqui. Vou colocar aqui do lado, aqui embaixo, deixa eu ver. Aqui dá. Ó. Proibição. Certo? Proibição. E por último, he must study more to pass. Olha, ele deve estudar mais para passar. Concordam comigo que aqui pode ser um conselho, professor? Pode. Mas além de conselho, aqui pode ser o que, pessoal? Aqui nesse caso pode ser uma ideia de, como é que eu posso dizer? Necessidade. Veja, ele deve estudar mais para passar. Então, ó, vou colocar aqui, ó, conselho. Perfeito, pessoal? Então, observa aqui, ó. Nós temos aqui can, you, could, possibilidades, tá certo? Dessa forma de dizer mesmo, que eu posso ter o entendimento do can, do could. E nesse caso aqui, do should, o may, o might e o must. Eu também tenho essas possibilidades de uso. Tranquilo? Vimos direitinho, agora vamos voltar para a tela. Olha só, o exercício de fixação, para fechar. Vê, o verbo auxiliar must aim in ruling that all Venezuelan websites must move from US-based servers to domestic ones transmit an idea de. Veja, é um trecho de um texto, tá certo? Mas aí que não precisa a gente saber o texto, só essa parte aí é o suficiente. Ele diz aí que ele quer saber a ideia do verbo. Então a gente tem aí, ó, as regras, né? O ruling pode ser regra nesse sentido aí de você estar prestando dos websites venezuelanos devem mover para os servidores bases americanos. Veja, se eu digo que eu se eu tenho digamos assim, um site e eu sou
Aí eu dou a resposta, eu sou obrigado a mover? Qual é aí? Eu tenho arrependimento? Não. Probabilidade? Não. Permissão? Não. Conselho? Não. Resposta letra D. É uma obrigação, pessoal. Veja, eu estou sendo obrigado a mudar de um lugar para outro. Beleza? Vamos para a próxima. No contexto do quadrinho, o termo can indica uma ideia de instead of reading a book, can we retweet this? Olha, em vez da gente estar lendo um livro, em vez de ler um livro, podemos ler tweets. Aí vejam, o que é que ele está emitindo aí o can? É uma habilidade, um conhecimento, um pedido, uma obrigação, uma certeza. E aí? Me digam. Veja que legal. Ele está dando aí, pessoal. Veja, se eu chego para você e digo, olha, em vez de fazer isso, podemos fazer aquilo. Pessoal, o can aí está dando uma ideia de pedido. Resposta letra C. Olha que interessante. Volta para mim. Veja que nenhuma dessas aqui tinha dado a ideia de pedido. Mas no exercício apareceu. É isso que eu quero que vocês fiquem atentos. Veja, não tem como a gente... vamos ver todas as formas possíveis. Vão ser milhares. Você precisa estar praticando todo o tempo para você perceber que dentro do texto, tá certo? Você vai encontrar situações, você vai encontrar caminhos diferentes para usar os modais, tá certo? Isso foi uma aula, digamos assim, a gente estruturou, tá certo? O conceito, que é justamente isso que vai lhe dar subsídios para você responder questões futuras, tá certo assim? Então fiquem tranquilos, revisem novamente, tentem refazer essas frases e ver se você entende o contexto. Beleza? Ficou fácil? See you soon!